Mas antes do jornalismo, eu já tinha publicado, inclusive, reportagens, que era a revista da semana mesmo. E eu fazia o texto e o Humberto, que tinha mania de fotógrafo, fazia a fotografia. E a reportagem saía J. Ramos e H. Franceschi. Mas como você conseguiu publicar na revista? Ah, nós fomos no peito. Eu passei na Cinelândia e tinha um senhor na Cinelândia que ele fazia a tua caricatura, você ficava de perfil, ele tinha uma tesourinha pequenininha, ele pegava o papel aqui, olhando para você, em vez de riscar, ele já cortava, rapaz. Ele cortava, fazia a tua silhueta, cortada já, depois ele botava em cima de uma prancheta e crayon e tal, ele dava coisa que você pagava e tal, era feito na hora. Eu achei aquilo, eu digo, pô, você vê o cara ganhando a vida como o cara usando uma tesoura no meio da rua e tal. Aí fiz um texto sobre isso e o Humberto foi lá e fotografou o cara. Tal. Aí perguntei para ele como é que é, tal, aquelas coisas que senão vira uma crônica, se fosse só eu falando do cara. Mas aí ele falou dele e tal, como é que ele era, tal. Eu nem me lembro mais. E aí nós fomos, por exemplo, descobrimos que tinha ali na Gamboa um cemitério dos ingleses. Por que cemitério dos ingleses? Tem que ter uma história. E eu fui saber por quê. Porque até o início do século XIX, como a Inglaterra tinha aquela força toda sobre os outros países, né? Um marinheiro inglês, por exemplo, morria na viagem ou morria aqui no Rio de Janeiro. Ele não era católico, então ele não podia ser enterrado em igreja católica. Mas o inglês também não permitia que seu súdito ia fazer. Então os ingleses criaram um cemitério para onde se pudesse enterrar ingleses morridos. Ou no navio, tiravam o corpo aqui quando ele morria próximo ao Rio de Janeiro, e ia para o cemitério dos ingleses. Nós chegamos lá, primeiro eu ia fazer assim, uma reportagem do ponto de vista assim, histórico e tal. Quando nós chegamos lá, tinha um monte de malandro lá, jogando 7,5 em cima que como tinha aquelas lápides, e aquilo é de mármore, então quando você pule, é bom para jogar carta, né? Porque a carta corre bem em cima do mármore e tal. Aí eu disse, olha só, enquanto uns ali dormem em paz e tal, descansam em paz, né? Os outros vão fazendo ali e tal. Aí eu fiz uma reportagem dizendo assim, onde os ingleses não descansam por causa desse negócio do... Mas como é que a gente foi no peito. O primeiro texto que eu fiz, nós fomos na revista da semana e era um cara, o chefe era até um cara que depois fez o Cine Rádio Jornal, aquela publicação que nós temos aí, uma coleção do Cine Rádio Jornal, pelo menos os primeiros anos. E aí ele olhou e eu na maior expectativa de ver o que ele ia dizer, aí ele parou de ler e falou, tudo bem. Aí eu disse, mas o senhor não leu até o fim? Ele falou assim, não precisa, a sopa a gente conhece na primeira colherada. Nunca me esqueço dessa frase. E comprou a reportagem. Aí depois a outra, então, ele já tinha comprado a primeira, a gente ia fazendo, então fizemos umas 3 para lá. Que o Armando Nogueira me leva para o Diário Carioca. Eu fiquei como estagiário. E foi uma ascensão tão rápida. Eu era um cara que só tinha tido essa experiência de freelancer, assim, nascido da minha iniciativa, e de repente eu caio numa redação onde tem pessoas profissionais e tal. E aí, no Teatro Copacabana, ali na posto 3 ou posto 4, né? Teatro Copacabana, estava passando uma peça chamada As Mulheres Feias, com a Henriette Morinot, uma atriz francesa, que se adaptou bem no Brasil e tal. E ela tinha até uma companhia própria, a companhia da Henriette Morinot e tal. Houve um princípio de um incêndio no Copacabana, e a primeira coisa que os atores apavorados fizeram, claro,
era salvar o guarda-roupa, né? Porque se não salva o guarda-roupa, como é que conserta o teatro, mas depois vai ter que fazer tudo aquilo de novo e tal, tal, tal. Então eles correram e empilharam a roupa na calçada e tal. Aí o incêndio não foi adiante, acabou o incêndio e tal. Era uma notícia até que, para jornal, só tinha razão para dar na primeira página, primeiro, porque era um incêndio no teatro de Copacabana e que tinha uma peça com a Henriette Bourrineau. O conteúdo de notícia era isso. E a foto era uma foto mostrando o prédio saindo uma fumaça preta assim em cima e tal. Aí é que surgiu aquele negócio do Tinhorão legendário, fazedor de legenda de coisa. Eu peguei, olhei e fiz um texto em que eu fazia um certo jogo de palavras com essa situação, né, do fogo, da roupa. Ah, rapaz, quando o Pompeu de Souza Brasil, que era chefe de redação, viu o texto, disse lá para os caras: segura esse garoto aí. E eu fui contratado, quer dizer, com 3 meses eu era contratado, mas não podia contratar como redator, que pagava mais, né? Como eu era iniciante, eu tinha que começar como repórter. Então, eu recebia como repórter, mas já era aquele cara de redação, quer dizer, copydesk, entendeu? Que é o burro de carga de redação, é o copydesk.